Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 9 de maio, estamos na terça-feira da quinta semana da Páscoa. A leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 a 28. Naqueles dias de Antioquia e Icônio chegaram judeus que convenceram as multidões. Então apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, pensando que ele estivesse morto. Mas enquanto os discípulos o rodeavam, Paulo levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu para Derbe com Barnabé. Depois de terem pregado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha, anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para Atália. Dali, embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade, contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. E passaram então algum tempo com os discípulos. Meu irmão e irmã, a leitura narra a conclusão da primeira viagem apostólica. Essa primeira grande missão abriu as portas do evangelho aos pagãos. Por outro lado, vemos a reação hostil dos judeus ao anúncio do evangelho. Dessa forma, os Atos dos Apóstolos mostram que a missão entre os pagãos não começou por iniciativa humana, mas apesar dela, foi a rejeição dos judeus que levou Paulo e Barnabé a dirigirem aos pagãos o anúncio do evangelho. Além disso, foi a ação extraordinária do Espírito Santo que obrigou Pedro a tomar a decisão de admitir o primeiro pagão na igreja. Antes de regressar a Antioquia, Paulo e Barnabé voltam a visitar as comunidades já evangelizadas com o propósito de as consolidar na fé. Eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, permanecer na fé, permanecer na graça, permanecer no Senhor. São três expressões que têm o mesmo significado. O cristianismo é um esforço em manter a relação iniciada com o Senhor. A vida de Cristo se torna a vida dos cristãos e a vida dos cristãos passa a ser uma resposta de serviço ao Senhor. Por isso, a vida do cristão implica também suportar sofrimentos por causa de Cristo. E Paulo é um exemplo disso. Tendo sido apedrejado, Paulo foi arrastado para fora da cidade e todos pensavam que estivesse morto. Para consolidar a comunidade cristã, Paulo e Barnabé designam presbíteros para liderar as comunidades por eles fundadas. Como podemos ver, o que temos hoje na igreja teve sua origem na igreja apostólica. Os 3 graus da ordem, diácono, presbítero, bispo, não são uma invenção nossa, mas tem sua origem na igreja dos apóstolos. Assim, os 3 graus da ordem nos conectam aos apóstolos e os apóstolos nos unem a Cristo.